Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa igreja, a cada dia. Jesus, o cuidado de Deus para mim e para você. O Deus que se fez presente, o Deus que está conosco, o Deus conosco, o Emanuel. Talvez você está nos visitando essa noite, está se perguntando, mas o Natal é só dia 25, dia 24, mas na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista Boraí, nós celebramos o Natal o mês inteiro. Então hoje é o início das nossas celebrações voltadas ao Natal, a esse acontecimento, esse milagre que nós precisamos falar, nós precisamos a cada dia proclamar essas verdades da Escritura para que mais pessoas sejam abençoadas. Então, não fique de fora durante esse mês de dezembro. Nós estaremos aí o mês todo com participações dos nossos ministérios nos cultos de domingo à noite. Também na nossa EBD a gente vai estar falando sobre o Natal, sobre a encarnação do Cristo de Deus. E essa noite nós vamos falar sobre Jesus, o cuidado de Deus. E você vai abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Hoje nós vamos fazer essa introdução e vamos desenvolver esse tema no restante desse mês. Estou muito feliz por ter você aqui conosco hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida. Lucas capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos. Quando a gente fala de Natal, automaticamente a gente se remete aos evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, que relatam esse evento extraordinário da graça de Deus sobre a vida da humanidade, que é a encarnação do Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E nós estamos celebrando, e sempre que nós falamos sobre o Natal, nós já imaginamos aquelas cantatas, né? É um período muito legal. Eu adoro o Natal. Quando chega dezembro, a gente fica com aquela expectativa, né, de reunir toda a família no final de ano, para aquela confraternização bonita, né? Muita comida e os parentes, todo mundo reunido. E é um tempo de celebração, logicamente. É um tempo também de perdão, é um tempo de reconciliação e é um tempo também de reflexão, por que não? Nós precisamos refletir. Dezembro é um mês que nós paramos para analisar todo o nosso ano, projetamos já o ano que vem e a gente não pode deixar passar em branco a gente falar sobre esse acontecimento histórico, verdadeiro, que realmente aconteceu. Amém, irmãos? Se Cristo morreu na cruz, porque Cristo nasceu. E Ele foi homem, Ele andou, Ele habitou entre nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 2, ele é muito extenso. Eu vou me ater até o versículo 11. Vai dizer assim, na narrativa de Lucas, lembrando que Lucas não é apóstolo, ok? Lucas não caminhou com Jesus, mas Lucas, ele é um historiador, ele é um médico, e ele faz esse relato histórico aqui. Ele pesquisou, ele procurou testemunhas oculares desse evento, e ele relatou aqui no Evangelho, nessa parte, esse relato do nascimento de Jesus. Versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Ou seja, era um censo da época, o BGE. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, a cidade de Davi, porque ele, José, pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite
tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E quais são essas boas novas, irmãos? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E esse ano nós estamos falando sobre cuidado, estamos encerrando o nosso ano do crescimento no cuidado. E que ano especial, irmãos, nós tivemos de tanto cuidado, de tanto zelo, amor, carinho da parte do Senhor para a nossa igreja e para as nossas vidas. Mas, trazendo para dentro do texto, no que eu quero passar para vocês, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela é uma história de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que se faz presente. E o ápice desse cuidado, dessa presença de Deus, é revelado na encarnação do seu próprio Filho, o Cristo, o Deus Filho. A Escritura não apresenta um Deus distante, muito pelo contrário, né, irmãos? A gente percebe, você olhando e lendo as narrativas bíblicas, você percebe Deus presente, Deus cuidando, Deus dando direção, Deus enviando homens e mulheres para conduzir o seu povo até as promessas que Ele fez. Então Deus se revela, Deus não é um Deus distante, não é um Deus impessoal, um Deus que criou, fez a sua criação toda e foi descansar, e deixou tudo, aí, desculpa a expressão, a moda Bangu, não, esse Deus, Ele criou, Ele sustentou e sustenta todas as coisas com o seu poder. Então a história bíblica, ela é a estrada que conduz até a esse ato, a esse evento extraordinário, o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o cuidado de Deus para mim e para você. Esse é o Deus que cuida, um Deus que zela pela minha vida e sua vida. E essa história bíblica, ela vai conduzir até o ventre de uma virgem, de uma mulher agraciada chamada Maria, em uma manjedoura, em uma pequena cidade de Belém. Não foi em um palácio, não foi em um lugar muito nobre, muito pelo contrário. Então esse Deus é o Deus da história, é o Deus da minha história, é o Deus da sua história, é o Deus que continua cuidando de mim e de você. No Éden, Deus caminhava com o homem, cuidando, se relacionando com o homem. A comunhão perfeita que foi quebrada em Gênesis capítulo 3, mas juntamente com essa quebra, com essa queda, vem uma promessa, a promessa de que Deus enviaria um homem, que enviaria um redentor, aquele que pisaria na cabeça da serpente, do diabo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o primeiro anúncio do cuidado futuro de Deus. Ali é um protótipo, é um alerta, é um aviso, dizendo que eu estou agindo e vou continuar agindo na história. Apesar da queda, Deus continuou cuidando do seu povo. Amém, irmãos? Esse é um Deus que cuida de mim e de você. Da mulher viria aquele que esmagaria a serpente. E a manjedoura é o cumprimento desta promessa, irmãos. Aquela humilde manjedoura é o cumprimento dessa promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque, como diz aqui o anjo, na cidade de Davi, hoje lhes nasceu o Salvador, o Cristo, o Deus Pai. Enviou o Deus Filho para cuidar do seu povo, para desfazer de uma vez por todas as obras do inimigo. Mas esse Deus, Ele continua cuidando do seu povo. Aqui uma linha do tempo teológica para você entender que esse Deus cuida
do seu povo desde o início, desde o Éden até a cruz do Calvário, e continua cuidando após a cruz também da minha vida e da sua vida através da igreja. Mas esse Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus planeja uma família que iria abençoar o mundo, e ali Jesus sai dessa genealogia, Cristo vem dessa aliança, e nós somos benditos, nós estamos inseridos nessa promessa, porque agora nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus. E Deus não para por aí, irmãos. Há um momento da história que o povo de Deus tinha que prestar um culto sacrificial. Deus mostra que a reconciliação com Ele precisaria ser através de sangue. E no Antigo Testamento essa reconciliação era feita como? Através de animais, que eram levados para o templo, animais escolhidos, puros, para que pudessem derramar sangue no Santo dos Santos, para que o perdão fosse derramado sobre o povo. E por que eu estou falando isso? Porque hoje essa reconciliação não depende mais de animais, porque Cristo, Ele veio ao mundo, Ele nasceu, Deus encarnado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele nasceu da Virgem para que nós pudéssemos ter vida, e a vida foi através do sangue derramado de um homem perfeito, que não pecou. Então, essa aliança, esse culto sacrificial, ele dependia de sangue, e esse sangue nos reconciliou, o sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é lindo demais. Mas Deus também usa os profetas na história. Os profetas, e dentre os profetas, Jeremias, Abacuque, todos os profetas, o profeta messiânico, aquele que profetizou mais sobre Cristo Jesus, foi o profeta Isaías. Isaías, ele vai anunciar que, Isaías 7,14, que da virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse filho será chamado Emanuel, o Deus conosco. Então Deus anuncia o seu cuidado, que o seu cuidado se tornaria um cuidado de forma humana, Deus presente. É o que a gente está falando durante todo esse ano, e nós vamos falar durante todo esse mês de dezembro, o Deus que se faz presente, um Deus que se faz presença na minha vida e na sua vida, irmãos. Isso é lindo demais. Então o Natal não é o início do plano de Deus, guarde isso. Deus não é pego de surpresa. Deus é onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Então o Natal, que é o nascimento de Cristo, não é um plano de Deus, um início, um plano B, não. Ele é o cumprimento de um plano eterno, amém, irmãos? Ele é um cumprimento das promessas de Deus, porque nós sabemos que Jesus, Ele é eterno, Ele é antes da fundação do mundo. O berço não é um improviso, o berço, a manjedoura é um propósito de Deus, de humildade, para que nós pudéssemos entender que nosso Deus, Ele veio de forma humilde. A encarnação do Verbo é o cuidado prometido desde o jardim do Éden. Então, desde o Éden, Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o Deus presente, é o cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, nós temos aqui Gênesis, a promessa. Em Levítico, nós temos a necessidade de um sacrifício, de um derramamento de sangue. Em Isaías, nós temos o anúncio da vinda do Salvador. E eu pulei o texto aqui, lindo demais, nós conhecemos muito bem. Isaías 9,6. Um menino vos nasceu, ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É esse Deus que nós servimos. Isaías vai anunciar essa vinda de Jesus Cristo. E Ele veio no tempo oportuno, e Ele veio cumprindo
todas as promessas, tudo que foi predito pelos profetas, ele cumpriu. E agora nós chegamos em Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, ele está aqui narrando, ele está contando a história da salvação, do Deus que se fez carne, que se fez presente, que saiu do seu trono de glória para vir habitar entre nós. Então, Lucas capítulo 2 é o cuidado de Deus que chega diante da humanidade. Amém, irmãos? É agora, em Lucas capítulo 2, que nós podemos ver a face de Deus através de Cristo Jesus. Porque Ele é o esplendor da glória de Deus. Nós vemos o nosso Criador, o nosso Deus, quando nós olhamos para Cristo Jesus. Então, nós queremos entender, através desse capítulo 2, de alguns pontos, entender que a encarnação é Deus deixando o seu trono para sentar-se no chão da humanidade. Ele larga tudo, o seu trono de glória, para vir sentar no chão da vida comigo e com você, para te ouvir, para te entender, para sentir a sua dor. Esse é o Deus presente, o Deus conosco. Não é um Deus distante, é um Deus que senta com pecadores, é um Deus que muda totalmente o ritmo da religiosidade da sua época. Ele distorce, ele muda totalmente aquilo que os religiosos achavam que era correto. Ele senta com publicanos, com pecadores, com pescadores, com pessoas humildes, senta com teólogos da época. Ele abraça, ele entende, ele sorri, ele vai a festas. Esse é o Deus que está conosco presente. Não é um Deus distante. É um Deus que entende a nossa dor, porque Ele sofreu as nossas dores. Ele foi para a cruz do Calvário, Ele foi pisado, Ele foi cuspido. Esse é o nosso Deus. Como, com esse pano de fundo, que até agora vos falei, nós vamos estabelecer aqui agora 3 pontos importantes para essa noite. O primeiro, o cuidado de Deus chegou à história. O momento era aquele, o momento era certo. Jesus é a prova absoluta de que Deus jamais abandonou o mundo. E essa noite, se você está aqui se sentindo abandonado, que em nome do Senhor Jesus, você entenda que Jesus nunca te abandonou. E Jesus nunca vai te abandonar, porque você é um escolhido do Senhor, um eleito de Deus para as boas novas, para a salvação do Senhor. Então você não está abandonado. O período daquela época que Jesus nasceu foi o período perfeito para que ele viesse, mas não foi um período perfeito onde tudo estava tranquilo para que ele viesse. Não, muito pelo contrário. Roma dominava, subjugava Jerusalém, Israel. Roma governava, César dava decretos, o povo sofria, era um povo que estava sofrendo. Nós entendemos muito bem que de Malaquias até Mateus há um período interbíblico de só 400 anos, onde não se levantou o profeta, mas mesmo assim, mesmo nessa página em branco que você tem, do Antigo para o Novo Testamento, mesmo com essa página em branco, Deus não deixou de cuidar do seu povo. Ele continuou presente com o seu povo. Então, nesse período de incertezas, de busca pelas promessas, onde falsos messias se levantavam e o povo ficava alvoroçado, será que agora é o Messias, o Cristo? É nesse tempo, é nesse período que vem o Salvador, nascido de uma virgem, o Messias que nasceria em Belém, como diz o profeta Miqueias 5:2, e em Gálatas 4:4 vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então Jesus não chegou atrasado nem adiantado, ele chegou no tempo de Deus. Ele não chega atrasado na sua vida e na minha vida, ele chega no tempo certo para cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família. Esse é o Deus que chega para o cuidado no tempo certo, e ele chegou no tempo certo da história. O reino de Deus, o reino dos homens,
parecia que estava no comando, César ali governando. Mas, na verdade, o cuidado de Deus, de forma silenciosa, estava caminhando dentro de um ventre de uma virgem, de uma jovem, esperando o tempo oportuno para que o Messias, o Salvador, viesse ao mundo, para que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Cristo Jesus. Aleluia. E o anjo diz para os pastores, versículo 10, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. O Salvador chegou no tempo certo, no tempo devido. Quando o céu parece estar em silêncio, Deus está cuidando para que tudo aconteça no tempo certo. E o tempo certo é sempre o tempo de Deus, não o nosso. Amém? Em segundo lugar, Jesus, o cuidado que se faz presença. O anúncio não chega aos sacerdotes, mas chega a humildes pastores. Interessante. Deus escolhe os pequenos. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus não chega em um trono, em um lugar, em um palácio. Ele chega em uma manjedoura. A revelação do cuidado não começa no templo, aquele templo majestoso, mas ele chega num campo, em meio a um curral. Desculpe a expressão, no meio do fedor de fezes e urina de animais. É ali que o nosso Salvador nasce. É ali, sem a majestade humana, sem fogos de artifício, sem mídia social. Não, ele vem de forma humilde, para demonstrar que nós precisamos ser como ele, humilde. A teologia desce a poeira, não ao templo, onde os sacerdotes, os mestres, doutores da lei estavam. Não, a teologia de Deus, humildemente, ela desce na manjedoura, através de um menino chamado Emanuel, Deus conosco. O cuidado, ele não é um conceito, o cuidado, ele é uma verdade, uma pessoa. O cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida não é algo distante, é uma verdade, é uma pessoa, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O Cristo que nasceu, que se fez carne. Então, Jesus, ele não é um conceito, ele é uma pessoa, ele é uma verdade, ele é um caminho, ele é a vida. O amor, ele não é um discurso, e nós aprendemos muito isso na carta de Tiago. O amor não é um discurso, o amor, ele se fez presente em carne e osso, ele andou, ele mostrou como fazer. Ele irou-se, indignou-se na hora que precisava acontecer. Ele abraçou na hora que precisava abraçar. Ele chorou na hora que precisava chorar. O amor se tornou realidade. E isso só é possível, irmãos, com algo extraordinário chamado encarnação. E quando a gente fala encarnação, essa semana eu entendi muito bem, isso é uma palavra muito bonita. Nós falamos do nascimento virginal. Mas um pastor, um teólogo, eu ouvi ele falando que é a concepção sobrenatural de um Deus divino. Somente pela graça, pelo amor, Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Esse é o amor de Deus encarnado. É o amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário também, mas demonstrado ali naquela humilde manjedoura, com aqueles humildes pastores, aquele ambiente que Deus nos ama. E o amor, ele não é um discurso, o amor, ele se faz presente na minha vida e sua vida. Isaías 61:1 vai dizer que prometeu que o Messias viria aos quebrantados, aos pobres, aos cativos. Quando os anjos chegam, eles dizem o que, irmãos? Nasceu o Salvador.
Eles estavam dizendo: a promessa chegou, é hoje, é agora. No tempo de Deus, no momento certo, todo o cuidado de Deus é assumido através de uma forma humana. E ele precisava vir, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi perfeito, ele foi o nosso sacrifício na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, essa encarnação é linda. A encarnação, o cuidado de Deus se fez carne. E isso, irmãos, muitas das vezes nós teólogos, nós estudamos, pastores, é um mistério de Deus. É algo sobrenatural. E em Mateus, o relato de Mateus é lindo, quando José, ele é visitado pelo anjo, e ele ali, ele hesita: não, nós precisamos dar um jeito, porque eles não tiveram relação, e como é que vai ser isso? E o anjo aparece para ele: esse filho é concebido pelo Espírito Santo, não é humano, nesse sentido de humanidade, de concepção, mas ele é gerado pelo Espírito Santo. Fique em paz, irmão. E José segurou aquela bronca e foi. E Deus abençoou, Deus te fez carne através de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos da encarnação, dessa concepção divina, sobrenatural, isso é um milagre de Deus, irmãos. Isso é a ação da graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E eu fico tentando imaginar os irmãos da época, é muito louco isso, irmãos. Um Deus andando entre o povo. E a mitologia grega, ela vai dizer que os deuses gregos, eles se tornavam humanos para poder usufruir, vamos dizer assim, da humanidade, e depois iam. Então, na mente deles, como que um Deus, ele vem e habita e age e vive como ser humano. Imagina aqueles discípulos de Cristo, vendo ali o Salvador, o Messias, o prometido, aquele homem simples, carpinteiro, filho de José, Maria, lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Improvável, mas cheio do Espírito Santo, cumprindo aquilo que o Pai, o Deus Pai, enviou para ele cumprir. É esse Deus que se fez carne, esse Jesus que nós adoramos. Ele nasceu para glorificar o nome do Pai. A glória acampa entre nós. Deus mudou-se para o nosso endereço humano. Ele saiu do seu endereço espiritual, celestial, para habitar no meio do povo. E isso, irmãos, só aquele que é nascido de novo para compreender. Isso é mistério somente do Espírito Santo para nos trazer a iluminação na nossa mente, para que possamos compreender e entender esse milagre da encarnação, do nascimento de Cristo, do Salvador. Filipenses 2, 6-8 vai dizer que ele se esvaziou. E eu gosto muito dessa expressão. Ele deixou a sua glória para se tornar homem, para se tornar carne. E aí os teólogos do primeiro século, para resolver esse problema, eles falaram: Jesus era 100% Deus e era 100% homem. Ele sofreu na carne. O João Vicente, essa semana sofreu um pequeno acidente, pequenininho, caiu, cortou o supercílio aqui, ó, sangrou. Imagina a dor daquela criança ali, tadinho. Jesus também foi criança, irmãos. Jesus foi criança, foi adolescente, foi homem, 100% homem, teve sede, sentiu dor. Ele foi como eu e você.
passou por dificuldades também. Mas em momento nenhum ele pecou, porque ele é Deus. E ele precisava vir sem pecado para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula. Então ele se esvaziou. E aí a gente fica tentando imaginar e pensar, e a gente tenta responder, por que Deus fez isso? Por que Deus tentou resolver esse problema dessa humanidade caída, corrompida, pecadora, uma humanidade ruim? Como diz lá em Êxodo 33, um povo de dura cerviz, de coração pesado, povo ruim, gente. Nós não somos bons. Não há nada em mim, em você, que agrade ao Senhor, que fala assim, lá Ele é bom. E não é à toa que Ele olhou para a humanidade, no capítulo 6 de Gênesis, Ele não viu um justo. A humanidade estava caída, pecadora. Mas lembra que nós lemos Gênesis, capítulo 3, falamos aqui, que Ele tinha o quê? Uma promessa, um plano perfeito. E mesmo nós, sendo pecadores, a única explicação que nós podemos dar é o que o Roberto já citou aqui, ou Jaque, se eu não me lembro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou, entregou o seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É amor, é um amor incondicional. E isso é dom de Deus, é graça de Deus, irmãos. Não é porque eu mereço e você merece. Essa encarnação aqui é porque Ele amou. Eu vou lá salvar essa humanidade porque ela é boa, ela é perfeita. Eles são muito bons. Não, porque nós estávamos precisando. Porque nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. E Ele veio para religar o homem a Deus novamente. E para que Ele pudesse fazer isso na cruz, primeiro, Ele precisaria nascer, se tornar carne, se tornar homem, como eu e você. Então, Filipenses, ele vai dizer que ele se esvaziou. Ele não abriu mão da sua divindade, mas tomou a forma de servo. E isso aqui, irmãos, é algo que vai direto no meu coração, no seu coração, na nossa alma. O próprio Cristo, Deus encarnado, o Salvador do mundo, Ele se fez carne para servir. E nós, muitas das vezes, não conseguimos seguir esses passos. Nós não conseguimos servir uns aos outros. E Ele deu o exemplo de serviço, de servo sofredor. Ele sofreu para que nós tivéssemos vida. Não apenas veio, mas desceu, entregou-se e morreu na cruz do Calvário. E por que Ele se entregou? Para vencer a morte, para derrubar de vez a barreira, o muro de inimizade que existia entre a humanidade e Deus. Cristo se entregou, Ele morreu. John Stott vai dizer que no berço já vemos a sombra da cruz. Amém, irmãos? No berço, na manjedoura, ali já estava projetada a sombra da cruz do Calvário. Jesus, o Cristo, é o cuidado que não apenas consola a nossa vida, mas Ele também ressuscita os nossos sonhos, a nossa vida todos os dias. Ele não apenas nos abraça, Ele transforma a nossa caminhada. Ele não apenas nasceu, mas Ele nos salva. Ele é o nosso Salvador. Em nome de Cristo Jesus, que nós possamos cantar essa noite, que nós possamos cantar nesse mês de dezembro. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenham medo. Estou anunciando a vocês grandes boas novas, de grande alegria.
vos nasceu o Salvador, o Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Que nós possamos transbordar esse mês de dezembro de gratidão pela vinda de Jesus ao nosso Senhor, para que nós pudéssemos ter vida nele. Toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Toda a história se converge naquele nascimento ali, aqui em Lucas capítulo 2. Toda a esperança se resume a um único nome: Jesus Cristo, o cuidado de Deus para mim e para você. Receba esse cuidado. Abra o seu coração essa noite. Entenda que muitas das vezes Deus, Ele precisa que você também tome uma atitude, que você abra o seu coração, que você seja humilde, que você entenda que você é pecador, que você se arrependa, para que Ele possa continuar fazendo e trabalhando no seu coração e na sua vida. O cuidado, para resumir, para fechar, o cuidado que veste carne, cuidado que chora conosco, cuidado que morre por nós, o cuidado que vive em nós hoje. Olha que lindo. Aquele Deus do Antigo Testamento, que cuidava do seu povo através dos profetas, que cuidava do seu povo através das circunstâncias, da natureza, enfim, que cuidava do povo dele escolhido. Esse mesmo Deus agora cuida de mim e de você através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, que tem o zelo, que nos ajuda, que nos dá direção, que nos dá caminho certo para seguir, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a pedir, enfim, Ele continua cuidando de mim e de você, irmão. Que possamos abrir o nosso coração, receber esse cuidado. A coisa é muito ruim, não sei se você passou por essa experiência, quando a gente quer cuidar de alguém, alguém não quer ser cuidado, não quer deixar ser cuidado. Às vezes nós somos orgulhosos, nós achamos que somos fortes, que podemos andar sozinhos, caminhar sozinhos, mas não. Deus manda pessoas para cuidar da sua vida. Receba esse cuidado, irmão. Receba esse carinho de Deus. Abra o seu coração, deixe o seu orgulho de lado. Entenda que Deus usa pessoas, usa circunstâncias para continuar cuidando das nossas vidas. E que nós possamos, nesse mês de dezembro, celebrar ao Senhor, o Deus que se faz presença, que faz presença na nossa vida, o Deus Emanuel, o Deus conosco, irmão. E muitas das vezes nós cantamos isso, né? Deus conosco, Deus Emanuel, mas nós não tomamos posse dessa realidade, dessa verdade bíblica linda. Deus conosco. Deus é conosco. Isso é lindo demais, isso precisa mover o nosso coração, isso precisa nos dar empolgação, motivação para continuar a nossa jornada espiritual aqui na terra, até o nosso encontro com Ele. Porque esse Jesus que nasceu, esse Deus que encarnou, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua igreja. Que assim seja, para a glória de Deus. Nós vamos celebrar, vamos cantar, vamos glorificar ao Senhor. Que você cante com alegria, que você celebre esse Deus que se fez presente, que se faz presente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para a glória de Deus Pai.